Oi, pessoal! Eu vou fazer agora uma edição para explicar um pouquinho sobre fotomontagem. Vou sobrepor várias camadas e a partir de uma imagem como essa, em perspectiva, eu vou editar, vou frontalizar essa imagem e vou acrescentar alguns elementos para que eu tenha uma fachada aqui um pouquinho diferente do que essa, vejam aqui, e com alguns elementos a mais, uma figura humana, árvore, grama, enfim, a gente vai transformar um pouquinho essa imagem, tá bom? Então, para começar, a gente vai abrir esse arquivo aqui, Brick Buildings, e esse arquivo, ele tem algumas características. Acho que sempre que a gente tem uma imagem nova que a gente não conhece, a gente tem que passar a conhecer essa imagem. Então, olha, aqui eu tenho na régua. Se vocês não estiverem vendo a régua, vocês vão lá no visualizar réguas, que é o Ctrl R liga, e o visualizar extras tem que estar ativado também. Eu estou visualizando a minha régua, eu estou vendo que essa minha imagem tem mais ou menos 60 e tantos centímetros, então eu vou lá na imagem, tamanho da imagem, eu vou ajustar essa imagem para que ela fique num tamanho proporcional. Eu tenho essa fachada, se eu for lá no local e medir, eu tenho aproximadamente 14 metros das extremidades dessa fachada e 10 metros de altura. É isso que eu vou considerar. Então, essa imagem, se ela tiver com uns 20 centímetros de largura, mais ou menos, ela já vai ficar proporcional aí para eu trabalhar, tá? Então, o que eu vou fazer? No tamanho da imagem, eu vou ajustar a minha imagem, vou deixar esse item reamostrar desligado e vou colocar uma resolução aqui de 200 dpi, porque vai ficar aproximadamente com 20 centímetros de largura a minha imagem. Então, ela vai ficar com 24 centímetros de largura e eu não alterei a quantidade de pixels. Fazendo isso, percebam que a minha régua agora vai do 0 até o 24 e tanto. Então, para começar, eu vou abrir minha janela de camadas, eu vou preservar essa camada, porque pode ser que eu precise dessa informação novamente. Então, com o botão direito do mouse aqui, eu vou duplicar camada. E a camada plano de fundo, eu vou desligar o olhinho da camada plano de fundo, para que eu consiga ter essa camada preservada no meu arquivo, mas eu não vou utilizar. A partir dessa camada de fundo, então, que é a camada que eu vou trabalhar, eu vou selecionar aquilo que eu preciso trabalhar nessa camada. Eu vou utilizar a ferramenta de laço poligonal e vou fazer uma área aqui abrangendo a minha fachada, tentando pegar um pouco a perspectiva dessa fachada. Eu peguei essa fachada, não tem problema que passou um pouquinho a altura dessa seleção, mas eu selecionei um plano. A partir daí, eu vou ter essa área selecionada, eu vou utilizar essa régua, primeiro eu vou fazer a minha guia. Eu falei que a fachada tem 14 metros de largura por 10 metros de altura. Eu vou encostar o mouse aqui na régua, clicar, ficar segurando e arrastar. E com isso, eu vou posicionar aqui em qualquer posição aleatoriamente, de modo que eu tenho uma posição horizontal e uma vertical, uma linha auxiliar aqui, horizontal e vertical. A partir daí, eu venho nesse cantinho, esse quadradinho que é o encontro das réguas, vou clicar o mouse e ficar segurando e vou arrastar até esse encontro das linhas guia. Com isso, eu faço com que o 0 venha para a posição dessa linha guia, o 0 na vertical e o 0 na horizontal. Para que isso? Porque aí fica fácil eu marcar os meus 14 metros, o que equivale proporcionalmente a 14 metros aqui e o que equivale proporcionalmente a 10 metros aqui. Então, eu vejo aqui na minha régua, a minha linha guia está na posição 14 na vertical e na posição 10 na horizontal. Por quê? Eu sei que a minha fachada vai ter que se encaixar nesse retângulo. Então, antes de começar, eu vou inverter aqui a seleção para poder deletar o que eu não quero trabalhar. Vou inverter novamente para eu ter os pixels necessários que vão permanecer. E aí eu vou no item editar, transformação, distorcer. O distorcer, ele envolve essa área selecionada num retângulo. E aí, a partir daí, eu posso posicionar cada um desses pontos para que eu consiga distorcer, ó, é como se eu estivesse pondo em perspectiva aqui essa minha imagem, e do mesmo modo eu posso distorcer para deixá-la frontalizada. Se eu quiser ter um pouco de certeza, eu posso arrastar mais uma régua, então vejam aqui, ó, que eu vejo que ainda não está na posição correta, porque essas duas
essas duas torres, vamos dizer assim, elas deveriam estar no mesmo alinhamento e essa extremidade ela deveria estar na posição de 14 metros. Então, eu vou novamente fazer o distorcer. Então, ela vai ter que ficar um pouquinho mais alta. Então, é mais ou menos assim. Então, eu tenho a minha imagem aqui frontalizada. Feito isso, Ctrl D, eu tirei a seleção. O que que eu tenho? Com a varinha mágica, eu posso apagar esse branco aqui, ó. Posso apagar esses pixels brancos. Então, eu tenho uma imagem que é aquela fachada ali um pouco frontalizada. Reparem que apesar de frontalizada, aqui essa parte central que ela é mais recuada, né, essa parte da fachada que ela é mais recuada, ela continua aparecendo em perspectiva, porque o ângulo original da imagem, vamos lembrar lá como é que estava, então de fato estava mostrando muito essa lateral. Na hora que eu frontalizo, eu simplesmente, né, mudo a posição dos pixels, mas eles não deixam de existir. Então, aquilo que era tudo plano, que é essa parte da fachada, deu certo, né? Eu consegui recuperar bem direitinho, fazer uma frontalização adequada. Agora, aquilo que estava recuado, eu vou apagar esses pixels em excesso, aquilo que estava recuado, aí já deu problema. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é selecionar esses pixels aqui que eu não desejo que apareçam na minha imagem. Eu vou pegar esses pixels, então, e vou deletar dessa camada. Assim, eu tenho a possibilidade ainda de preencher essa área com outras coisas que eu desejar. Então, essa camada de fundo agora ela está preparada para eu continuar montando o meu trabalho. A partir daí, eu vou começar a incluir elementos aqui nessa imagem. A primeira imagem que eu vou trabalhar é essa imagem daqui, que eu vou encaixar lá naquele vazio que eu acabei de deletar. Eu dou Ctrl A, eu seleciono tudo, ou então eu posso ir lá no selecionar tudo. Eu dou Ctrl C, eu copio, e eu vou para aquela minha primeira imagem e vou dar o Ctrl V. Quando eu faço isso, ele cria uma nova camada com toda essa minha imagem. Essa camada com toda a minha imagem, eu vou atribuir editar, transformação, redimensionar, porque eu quero que ela fique um pouco menor aqui. Então, eu vou ajustar, eu vou colocar inclusive a camada dessa camada para trás da camada de fundo, para que eu consiga visualizar melhor o encaixe dessas janelas. E eu tenho ainda uma possibilidade de esta camada, por enquanto ela está atrás da outra, eu posso fazer alguma alteração aqui no ajuste, os matiz e saturação, eventualmente diminuir a saturação, aumentar a saturação, eu posso modificar matiz, deixar uma cor esverdeada do mesmo modo como as outras janelas, eu posso reduzir a luminosidade dela para que ela fique numa tonalidade mais escura. Então, com esses 3 itens eu ajusto para que ela fique harmoniosa aqui com a minha fachada. Como eu tinha deletado os pixels da camada da frente, eu tenho aqui essas 3 camadas. Camada fachada, essa camada 1 eu vou pôr janelas e eu tenho o plano de fundo que está desligado. Agora eu vou incluir nessa imagem algumas outras opções. Eu vou trazer aqui essa figura. Existe um site chamado Scalguba, que é bastante interessante, que disponibiliza muitas figuras humanas. E a única restrição para a utilização dessas imagens é que eles exigem que seja incluída imagens de representação de arquitetura. Então, vocês podem utilizar, porém com essa restrição. Qual que é a vantagem desse site? Ele já traz as imagens com esse fundo transparente. Lembram que o quadriculado indica fundo os pixels transparentes. Então, é uma imagem que já está recortada, bem bonitinha. Eu vou simplesmente dar o Ctrl A, Ctrl C. O Ctrl A é para selecionar tudo, o Ctrl C é para copiar, e aí quando eu voltar aqui para o meu trabalho, eu vou dar o Ctrl V para ele colar. E a partir daí eu posso dar o Ctrl T, que é o para redimensionar, e posicionar isso aonde eu quiser. Apertando Shift, eu selecionei as 2 camadas e eu vou colocar essa fachada um pouquinho mais para o meio do meu trabalho e deixar uma área aqui embaixo para colocar um piso. Então, essa figura humana, eu vou renomear a camada para nome de figura humana. Com a opção de mover, estando na camada figura humana, eu posso posicionar
a cabeça da pessoa, e aí é uma sugestão minha. Essa imagem de fachada ela não está em perspectiva, porém é adequado marcar aqui mais ou menos a altura de uma pessoa e colocar as cabeças das figuras humanas alinhadas com essa posição. Isso dá um ar de que está em perspectiva na altura do observador, apesar disso ser uma fachada. Mas se a gente colocar as pessoas em outras posições, vai ficar uma imagem muito artificial. Outra coisa que a gente pode trazer para cá é um piso. Vou pôr esse piso de grama, Ctrl A, Ctrl C, volto para lá, Ctrl V. Então, dependendo da quantidade de pixels da imagem que eu estou trazendo para cá, cada pixel da imagem de lá vai se encaixar num pixel dessa imagem do meu trabalho. Isso é que vai determinar o tamanho que ela vai aparecer aqui. Por exemplo, no caso dessa imagem, eu vou ter que expandir. Nunca é muito interessante aumentar o tamanho de imagem, mas nesse caso não tem muito problema, porque é uma imagem de grama, que ela já não tem muita nitidez. E aqui eu vou mostrar um outro recurso que eu acho importante aí da gente estar trabalhando. Essa imagem de fundo, eu vou selecionar nessa camada 1, que eu vou chamar de grama, eu vou selecionar aonde eu quero que essa imagem apareça. Então, eu vou selecionar um conjunto de pixels aqui e eu não quero que ela apareça mais do que isso. Aqui na opção grama, estando com esses pixels selecionados, eu posso apertar esse botão aqui de máscara. É um botão bem pequenininho que é um retângulo com furo no meio, que está aqui na janela de camadas. E essa opção de máscara, ela vai fazer o quê? Ela vai mascarar, ela vai pegar aqueles pixels que eu selecionei e só vai mostrar a imagem da grama, a imagem desse fundo de paisagem, só vai mostrar aqueles pixels da imagem. É diferente de deletar, porque eu não estou excluindo os pixels do céu, eu não estou apagando nada na imagem, eu simplesmente estou delimitando que parte da imagem vai ser mostrada. E por fim, eu vou pegar a imagem de uma árvore. Essa imagem da árvore é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui em alguma posição. É sempre bom que ela fique na frente de tudo. E vejam que essa imagem, ela tem uma questão bem peculiar. Além dela estar com uma cor muito forte, ela tá com aspecto totalmente artificial. Primeira coisa, vamos ajustar essa camada. Eu vou renomear como árvore. E vou ajustar essa camada. Eu vou ajustar no matiz saturação, remover um pouco a saturação, que uma das coisas que faz a árvore ficar meio esquisita nesse caso é porque ela tá com muita cor. Então, eu reduzo um pouco a saturação. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso alterar um pouquinho o matiz para que o verde não fique tão verdão, não fique tão verde bandeira, fica um verde mais apagado, assim, um verde mais oliva. E outra coisa que eu vou fazer aqui, que é bem legal no caso de árvores, eu vou atribuir para a camada árvore um pouco de opacidade. Então, uma certa opacidade permite visualizar um pouco os objetos de trás e isso costuma ajudar aqui a dar uma sensação um pouquinho mais harmoniosa aqui para essa imagem. E eu também vou até pôr um pouquinho de opacidade aqui, 95% nessa figura humana, porque aí costuma também deixar um aspecto um pouquinho mais realista aí para essa imagem. Bom, com isso eu vou salvar esse arquivo aqui como PSD, formato PSD, ele vai preservar todas as camadas que eu tenho aqui do meu trabalho. E para eu ter uma imagem finalizada, toda plana, vamos dizer assim, desse trabalho, eu posso exportar como e salvar uma imagem do tipo JPG. Se eu abrir essa imagem JPG, vocês vão ver que ela está com fundo branco, porque o JPG não aceita o pixel transparente. E eu tenho a minha imagem aí, essa montagem aí realizada. Falou, pessoal? Bons estudos!